Olá pessoal, bem-vindos a todos a esse nosso curso sobre a Palestina ontem e hoje, um olhar marxista, aqui no campus virtual do Esquerda Diário. Eu sou André Barbieri, âncora também do nosso Espectro do Comunismo, e junto com a Simone Shibashi, que é especialista em Oriente Médio, também do nosso staff do Esquerda Diário, nós vamos ministrar em 3 sessões esse curso com o objetivo de entender estrategicamente o conflito palestino-israelense, as suas raízes históricas, os debates teóricos no marxismo, desde meados do século XIX, sobre esse tema, e como dar uma resposta socialista revolucionária para esse problema, que exige a maior mobilização internacionalista dos trabalhadores, da juventude, de todos os setores oprimidos, ao lado da resistência do povo palestino. Essa vai ser a primeira aula das nossas 3 sessões, que a gente nomeou como os antecedentes da questão palestina e a política dos marxistas, que vai ser seguida, né, pela aula dedicada à Nakba, e à política colonialista do Estado de Israel durante a Guerra Fria, né, para pensar essa segunda metade do século XX, e finalmente a aula conclusiva sobre o fim de ciclo neoliberal e a questão palestina na época de crises, guerras e revoluções. Então esse seria o percurso que nós vamos atravessar aqui nesse curso do nosso campus virtual. Eu convido a todos, né, que conhecem companheiras, companheiros e companheiros que queiram participar, a se inscreverem também no nosso formulário do campus virtual, a seguir o canal Ideias de Esquerda no YouTube e também no Spotify, onde a gente sempre posta os novos episódios do Espectro do Comunismo e de outras iniciativas ideológicas que preenchem aqui o nosso Esquerda Diário. Então, nessa primeira aula, né, feita essa breve apresentação, para dar uma ideia do que eu vou desenvolver, ela vai estar dividida em 3 partes. Primeiro eu vou situar brevemente, né, o contexto estratégico da atual situação, né? Em seguida, eu vou entrar em alguns dos antecedentes históricos do conflito Israel-Palestina, onde a gente vai entender bem que esse conflito não começou no dia 7 de outubro, como quer fazer crer toda essa grande imprensa, né, com essa cobertura bastante criminosa dos acontecimentos, que alenta a extrema-direita sionista e bolsonarista no Brasil. E logo em seguida, como conclusão dessa retrospectiva, eu vou entrar nos debates no interior da tradição marxista, né, que perpassam essa problemática. Vou fazer um sobrevoo, especialmente sobre as reflexões do Marx e do Trotsky, né, passando também rapidamente pelo Lenin e pela Rosa Luxemburgo, as elaborações que eles fazem sobre a questão judaica e o tema da Palestina, né, que em especial o Trotsky e os trotskistas desenvolveram, porque foram eles que viram mais abertamente vários dos fenômenos que tiveram relacionados diretamente com isso, né? Tanto o nazismo, né, a ascensão do nazismo na década de final da década de 20, início da década de 30, como preparação da Segunda Guerra Mundial, e também a ascensão do stalinismo enquanto fenômeno burocrático na União Soviética. Já também aviso de antemão que perguntas e comentários que todo o pessoal que estiver nos assistindo queiram fazer nessa primeira sessão, eu vou tomar todas elas, né, e vou responder no início da segunda aula, já como ponto de partida para a gente dar prosseguimento ao nosso curso. Então, feitos esses elementos introdutórios, eu vou passar para a primeira parte daquilo que eu queria debater nesse momento, que é situar um pouco estrategicamente esse conflito agora, né? Nós estamos diante nada menos que de um massacre do povo palestino pelos bombardeios sionistas, né, segundo as cifras oficiais que a mídia vem veiculando, são mais de 6 mil palestinos assassinados na faixa de Gaza, dentre eles 2.500 crianças. Antes mesmo da invasão terrestre, que o exército israelense diz que vai fazer de maneira iminente, e que certamente levaria exponencialmente esse banho de sangue, esse número atual, né, de palestinos assassinados em Gaza é quase 3 vezes maior que a resultante da Operação Margem Protetora, né, em 2014, quando houve uma invasão terrestre, também sob o comando desse criminoso Benjamin Netanyahu, por parte de Israel, né, na faixa de Gaza. Netanyahu, que é um trumpista, sustentado pelo Joe Biden, pelo conjunto do imperialismo norte-americano.
E esses números, né, essa figura que eu acabei de dar, dá essa dimensão, né, do horror que todos nós estamos presenciando com o terrorismo sionista de Israel. E isso, claro, levou a manifestações de massas em muitas capitais ocidentais, né, enfrentando inclusive a perseguição dos governos, como é o caso das manifestações em Londres, em Paris, em Nova York, em Madrid, também em Berlim, em Roma, além de protestos de centenas de milhares, em alguns lugares de milhões de pessoas em todo o mundo árabe, né, em vários países como a Síria, o Iêmen, a Jordânia, né, o Iraque, o Irã, o Líbano, todos eles em defesa dos palestinos, denunciando o genocídio na faixa de Gaza e exigindo o fim dos bombardeios israelenses, né, de maneira imediata. E a repercussão internacional desses crimes de guerra, que são verdadeiros crimes de guerra, de lesa humanidade, cometidos por Israel, são vários deles, né? A destruição do maior hospital em Gaza, o Al-Ali, que chamou a atenção de todo mundo. São 8 dos 24 hospitais em Gaza que deixaram de funcionar durante os bombardeios. Outros exemplos, como o uso de fósforo branco, que é um tipo de bomba incendiária, semelhante ao napalm, né, que os Estados Unidos usou durante a Guerra do Vietnã, na década de 70, que é proibida por convenção internacional, ou o castigo coletivo que Israel vem impondo à população de Gaza, com corte de abastecimento de combustíveis, de alimentos, de eletricidade, de outros bens básicos de consumo, claro que incendiaram a indignação e o ódio do mundo inteiro contra o que Israel vem fazendo, né? Israel, esse Estado sionista e também o governo Netanyahu, que já vinha de uma crise muito grande, e todo esse ódio de massas no mundo inteiro levou as potências imperialistas a serem obrigadas a se relocalizarem nesse conflito. Biden e Macron agora visitaram pessoalmente o Netanyahu para desacelerar esse plano de invasão terrestre, eles que estão incentivando, enviando armas e munições para que Israel continue bombardeando Gaza. Agora estão muito preocupados porque esse conflito realmente pode se estender para toda a região do Oriente Médio. Inclusive, caso Israel leve adiante essa invasão terrestre, isso muito provavelmente daria uma ignição à entrada de outras potências árabes no conflito, em primeiro lugar o Irã, né, através das milícias xiitas do Hezbollah, que estão localizadas no Líbano. Já estão rompidas as tratativas de acordo diplomático entre Israel e a Arábia Saudita, que acusou os israelenses de responsabilidade nesse massacre, assim como também o Iraque, a Turquia e a Síria, todos eles estão ameaçando Israel de retaliações. Isso, claro, que cria um cenário muito distinto, né, do que os Estados Unidos poderia se ocupar sem grandes preocupações agora. Ou seja, o Oriente Médio pode explodir novamente, arrastando para o seu interior os Estados Unidos, que não pode se dar ao luxo de adentrar novamente conflitos impossíveis de vencer, como que aconteceu no Iraque e no Afeganistão a partir de 2001, né? Sendo que o principal desafio geopolítico dos Estados Unidos é a China, que vem observando atentamente os Estados Unidos se embrenharem nesse novo terreno do Oriente Médio, enquanto a China vai exercendo uma mediação diplomática entre as potências árabes, né? Em primeiro lugar, o Irã e a Arábia Saudita, vem dando declarações, né, junto à Rússia, em advertência a Israel. Então, claramente, o panorama geopolítico que já vinha sendo muito afetado pela guerra da Ucrânia se aprofunda e piora mais ainda com esses bombardeios que Israel vem operando contra a faixa de Gaza. Até interessante a gente ver o que os pensadores, né, esses think tanks norte-americanos vêm publicando. Por exemplo, o Richard Haas, que é um dos editores da Foreign Affairs, uma importante revista geopolítica nos Estados Unidos, muito ligada ao establishment democrata. Ele escreve, num dos números da revista, que os Estados Unidos têm interesses no Oriente Médio, em outros lugares da região, que não são bem atendidos por uma invasão e uma ocupação militar israelense na faixa de Gaza, e nem por políticas israelenses de longo prazo que não oferecem esperanças aos palestinos que rejeitam a violência. Isso também foi expresso por outros meios de comunicação, por exemplo, o The New York Times, que fez questão de registrar esse ressurgimento do interesse mundial pela causa palestina,
e como o Netanyahu vem operando a sua política, especialmente em benefício próprio, né, pensando o seu próprio benefício. Um político que está completamente vinculado a casos de corrupção e que já vinha enfrentando problemas políticos graves internamente ao país, depois de tentar operar uma reforma judiciária que faria com que o executivo fosse o controlador, né, das causas contra a corrupção que o Netanyahu vem enfrentando. Então isso também mostra, por esse lado, essa preocupação do imperialismo, desses grandes meios de comunicação sobre o que vem acontecendo. Isso é um símbolo, né, dos problemas estratégicos, em especial dos Estados Unidos, e mostra como é temerário abrir tantas frentes de batalha, né? Já tem, o Joe Biden já tem uma frente interna, né, com o Trump, ele já tem uma guerra para lidar, né, nas suas mãos, que é a guerra da Ucrânia, e precisa se preparar estrategicamente para a disputa com a China, além de lidar com toda a situação de desaceleração econômica mundial. São muitos problemas que agora vão ser agravados, né, por essa ofensiva criminosa do Estado de Israel, que, mais uma vez, é importante frisar, é apoiada, como a gente vai ver historicamente, por todas as potências imperialistas. E também por isso, né, como parte dessa apresentação da primeira aula, é importante deixar clara a visão que nós queremos transmitir aqui, que nós somos decididamente a favor da vitória da luta do povo palestino, né, independentemente da liderança atual que eles tenham, que é o Hamas. Essa seria uma vitória tática muito importante. Mas também, isso é parte do conteúdo que eu quero transmitir, né, nessa aula, nós somos cientes de que uma vitória política sob a liderança burguesa do Hamas significaria o estabelecimento de um Estado teocrático burguês, de tipo iraniano, né, como a gente vê no Irã, que foi alvo da revolta de centenas de milhares de trabalhadores e de jovens mulheres que repudiaram o assassinato da jovem Mahsa Amini e que também são vítimas de toda o governo autocrático e de toda a crise econômica que é de responsabilidade também desse tipo de governo burguês. E é por isso que a gente rejeita os métodos autoritários com os quais o Hamas governa a faixa de Gaza e que, embora ele se oponha à ocupação sionista, tenta subordinar os trabalhadores palestinos justamente às burguesias muçulmanas locais e regionais. Nós estamos lutando aqui pela plena realização efetiva do direito do povo palestino à autodeterminação nacional e pela única solução estratégica verdadeiramente progressista para esse caso, que é uma Palestina operária e socialista, que é algo que a gente já veio desenvolvendo em muitos materiais do Esquerda Diário, na declaração da nossa organização internacional, a fração trotskista, né? É um estado de transição dessa natureza, né, que tenha como objetivo por fim a toda opressão e exploração, o que pode garantir a coexistência democrática e pacífica entre árabes e judeus, como o primeiro passo para uma federação socialista no Oriente Médio. Então, essa questão de uma Palestina operária e socialista que vá além dos limites de um Estado burguês de qualquer natureza, inclusive aquela que propõe o Hamas, é o objetivo pelo qual a gente batalha. E com esses objetivos, a gente se diferencia dos métodos do Hamas, porque a gente aposta na confluência dos habitantes de Gaza com as milhares de pessoas que se mobilizaram desde o início do ano na Cisjordânia, em todo o mundo árabe, contra a ocupação israelense e contra também a autoridade palestina, dirigida pelo Mahmoud Abbas, que é odiada, né, por todo o povo palestino por ser entreguista do território palestino aos israelenses. Então, dessa unificação dos trabalhadores árabes também em Israel, com os trabalhadores israelenses que romperam com o sionismo. Nós apostamos nessa unidade contra o imperialismo no Oriente Médio, contra o Estado de Israel, e, claro, que essa unidade, para nós, tenha como horizonte levar adiante os métodos da classe trabalhadora, né, com a greve geral combinada com os métodos da intifada, com o desenvolvimento de organismos de autodefesa que sejam capazes de unificar todos os setores da classe trabalhadora para, em perspectiva, a tomada do poder, né, para a destruição do poder burguês, mais uma vez, não só no interior do território histórico da Palestina, que hoje compreende, né, o Estado sionista de Israel, mas também em todo o Oriente Médio. Então eu queria dar esse panorama também para a gente mergulhar todo o debate teórico e histórico que nós vamos fazer nessa primeira aula, na realidade dos fatos e na realidade programática para responder
esse tema tão atual hoje, né? E com isso eu vou passando então para a segunda fase da nossa aula inaugural, que é tratar dos precedentes históricos desse conflito, né? Antes mesmo de entrar nos debates da tradição marxista sobre a questão judaica, sobre a questão palestina, que atravessaram todo o século XX, século em que os palestinos sofreram incontáveis humilhações, né? Processos de extermínio e exílios forçados por parte desse colonialismo israelense. Então, vou entrar nessa segunda parte agora da aula. Então, gente, uma primeira questão que a gente precisa desmistificar, para além de toda a campanha, né, que a imprensa vem fazendo, de que Israel está simplesmente se defendendo, a gente sabe que isso não é uma operação de defesa, isso é uma operação ofensiva contra o povo palestino. A outra é desmistificar que esse conflito começou no dia 7 de outubro, com os injustificáveis ataques do Hamas à população civil em Israel. Isso é importante desmistificar, tanto porque nós queremos a mais ampla unidade entre árabes e judeus, população, como eu estava dizendo até agora, trabalhadora de Israel, que rompe com o sionismo, com toda a população trabalhadora árabe, que quer realmente se enfrentar contra esse flagelo, mas também para mostrar que esse é um conflito que vem se desenvolvendo há muitas décadas, né? Tudo isso que eu vinha dizendo sobre o exílio e a negação aos palestinos de se constituírem como uma nação, é uma realidade que os palestinos são obrigados a viver desde 1948, né, com a Nakba, que significa a grande catástrofe, que é como os árabes se referem à fundação do Estado sionista de Israel pela ONU. É um Estado que atua como um enclave imperialista no Oriente Médio. E nesses 75 anos, foram incontáveis ataques, massacres impostos aos palestinos, que vivem em condições subhumanas, especialmente na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, sendo reprimidos sistematicamente por esse exército israelense. Mais uma vez, há muitas décadas. Isso não aconteceu agora. Só que isso, especialmente se a gente for pensar a ligação do povo árabe né, com os judeus, nem sempre se deu de maneira violenta como a gente vê agora. Porque árabes e judeus, durante muito tempo, inclusive muitos séculos, viveram em convivência pacífica antes da fundação do Estado de Israel. E não só no Oriente Médio, também em toda a Europa. Durante, por exemplo, os séculos de dominação muçulmana na Andaluzia, né, uma dominação da região mediterrânea, do território do Império Espanhol, que durou quase 1000 anos, foi de 711 a 1492, com a queda de Granada. Nesse momento, né, durante essa dominação muçulmana, então, na região da Andaluzia, né, na região sul do Império Espanhol, árabes e judeus conviveram em paz. Né? Depois da Inquisição, né, os judeus sefarditas, né, essa é a denominação dos judeus que são originários da Península Ibérica, ou seja, de Portugal e da Espanha, esses judeus sefarditas foram recebidos pelo Império Otomano, né, no Egito, e durante 500 anos viveram pacificamente junto aos árabes, os turcomanos e os cristãos. Isso era também o caso no Oriente Médio, né, em especial na Palestina, em que até princípios do século XX os judeus constituíam uma minoria de 5% da população e que era totalmente integrada a uma sociedade predominantemente árabe e que gozava de plena liberdade de culto. Né? Durante séculos, esses séculos que eu estou mencionando, então, árabes e judeus viveram pacificamente, lado a lado nessa região, até mesmo os trabalhadores de ambos os povos lutaram juntos contra a exploração capitalista durante muito tempo. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque, como definição, gente, isso é muito importante porque é uma prova historicamente incontestável de que o conflito Israel-Palestina não é um conflito religioso ou de raízes confessionais. É um conflito político, imposto artificialmente pelas potências imperialistas. Essa é uma definição muito importante para a gente ter em mente. Não se trata, mais uma vez, de um conflito religioso. É um conflito político imposto artificialmente pelas potências imperialistas, com objetivos que a gente vai ver logo logo quais são, né? E eu estou enfatizando também essa convivência pacífica porque existe um longo histórico de lutas comuns entre árabes e judeus. Por exemplo, se a gente for pensar
como eles estavam concentrados, né, nos 2 grandes centros urbanos dessa região, em Rafah, em primeiro lugar, que é o bairro original que deu origem à futura Tel Aviv, hoje que era a capital de Israel. Então, no bairro de Rafah e também de Haifa, né, que é o principal porto, é o centro industrial do que era o território histórico da Palestina, centenas de milhares de trabalhadores árabes e judeus lutavam em comum contra os capitalistas em muitos setores da economia, no setor da metalurgia, das ferrovias, das comunicações, nos portos, nas refinarias de petróleo, nas grandes padarias também, se expressavam a solidariedade entre esses trabalhadores árabes e judeus. E eu até citei aqui as grandes padarias porque a gente tem um grande exemplo no Sindicato dos Padeiros da Palestina que declaravam, né, no início do século XX, o caráter internacional e aberto a todos os trabalhadores das suas organizações. Ou seja, mais uma vez, a gente vê aqui a confluência entre árabes e judeus. E essas tendências unitárias da classe trabalhadora nessa região do Oriente Médio preocuparam tanto os sionistas, né, a partir ali do início do século XX, que o seu máximo estrategista, né, que é o Davi Ben-Gurion, teve de intervir para separar os trabalhadores árabes e judeus e proteger os interesses capitalistas, né, da propriedade privada capitalista. O Ben-Gurion era, na época, líder da Estadrut, né, que era a Central Sindical Operária Sionista, antes mesmo de ter se tornado chefe do Estado de Israel, e ele sustentou, né, que os trabalhadores judeus deviam se organizar em sindicatos vinculados, né, aqueles que seriam separados dos árabes, né? Ou seja, que ele estava buscando, através dos sindicatos, fazer o que muitas vezes a gente vê atualmente a burocracia sindical no mundo inteiro fazer, que é separar os distintos setores da classe trabalhadora para enfraquecer os combates contra, né, a propriedade capitalista. Então, essa questão, mais uma vez, da unificação de trabalhadores árabes e judeus era um grande problema, não só para os sionistas, mas também para várias potências imperialistas, em primeiro lugar para o imperialismo britânico, na Inglaterra, que controlava a Palestina nesse período, né, durante a Primeira Guerra Mundial e posteriormente a ela, e também depois, claro, se tornou uma preocupação recorrente das potências vencedoras na Segunda Guerra Mundial, que viviam processos de libertação nacional por várias potências árabes, por vários países árabes, como fruto, né, como consequência da Segunda Guerra Mundial. E claro, falando no imperialismo, é preciso ficar claro que o Oriente Médio, e mais especificamente a Palestina, sofreu ingerência permanente das potências coloniais durante muitos séculos, né, o que, sem dúvida, é um elemento fundamental para que essa seja uma região tão conflituosa e que se crie um cenário que reverte as condições históricas de convivência pacífica entre árabes e judeus, entre trabalhadores árabes e judeus, como eu estava mencionando até agora. E essa ingerência permanente das potências coloniais, de fato, alentou o surgimento do sionismo, né, que desde a origem teve ligado ao imperialismo ocidental. Hoje a gente vê, como parte dessas campanhas, dessa propaganda da grande imprensa, uma associação bastante vil do Estado de Israel e da grande imprensa, né, que dizem que ser antisionista é igual a ser antissemita. Isso é uma mentira, né? São dois conceitos bastante distintos. E aqui eu vou esclarecer esses conceitos para a gente ter em mente durante o nosso curso. O antissemitismo se refere a todo tipo de racismo contra os judeus, contra o povo judeu. E por isso os marxistas revolucionários, como Lenin, o Trotsky, a Rosa Luxemburgo, inclusive esses últimos de origem judaica, combatiam ferozmente o antissemitismo em nome da unidade das fileiras operárias. Mais adiante eu vou falar um pouco mais disso. Então, isso aqui é o antisionismo. Se refere a esse racismo contra o povo judeu. O sionismo não tem nada a ver com isso, né? O sionismo é um movimento criado em 1896 pelo Theodor Herzl, né, que tinha como objetivo a criação de um Estado de Israel sob a forma da ocupação do território histórico da Palestina por métodos coloniais. Aliás, o Herzl e os sionistas não hesitaram em nenhum momento em firmar pactos e acordos com governos que eram confessadamente antissemitas. Um dos grandes exemplos disso foi o pacto, né, que o Herzl fez
com o governo czarista russo, né, com a monarquia russa, que era totalmente antissemita, e que tinha prometido ao Herzl, no início do século XX, financiar uma caravana em direção à Palestina, sob a condição de que os sionistas convencessem os judeus a abandonar os partidos operários e socialistas na Rússia, a abandonar a sua luta contra a monarquia russa. Então, isso para vocês terem uma ideia das relações íntimas em que os sionistas tinham com os antissemitas, né, com aqueles que atacavam permanentemente o povo judeu, que faziam pogroms, né, que faziam atentados contra o povo judeu, como era o caso da monarquia czarista na Rússia, como depois foi o caso dos acordos dos sionistas com o fascismo italiano, né, com Mussolini, e vários outros exemplos que a gente poderia trazer até hoje. Qual que é a conclusão que a gente tira daqui? Ser antisionista é se opor aos métodos de opressão colonial e terrorista usados pelo Estado de Israel contra o povo palestino. Né? Inclusive, é algo que muitos coletivos judeus levam adiante. Vários coletivos judeus e agremiações de origem judaica defendem o direito do povo palestino a resistir às agressões do Estado de Israel e defendem também a restituição do território histórico da Palestina. Também isso é muito importante de levar em consideração. Então, feito esse esclarecimento dos conceitos, para dar esse breve histórico, que é o conteúdo dessa segunda parte da aula que eu queria mencionar hoje, eu diria que esse problema, para dar um marco nele, ele começou desde o declínio do Império Otomano, né, quando ambos os imperialismos, tanto na França quanto na Inglaterra, assinaram um acordo chamado Sykes-Picot, né, em 1916. Esse é um acordo secreto entre a Inglaterra e França, que ganhou o nome, né, dos diplomatas que foram responsáveis pela assinatura, que é o François-Georges Picot, né, do lado francês, e o Mark Sykes do lado britânico, né? Qual que era o conteúdo desse acordo secreto? Ele tinha como propósito a divisão entre França e Inglaterra das terras de todo o Oriente Médio, né, como resultado da Primeira Guerra Mundial. Na Palestina, os britânicos que ficaram, né, com esse território impuseram um protetorado que teve apoiado sob um exército de 500 mil soldados, né, que tinha como finalidade controlar os movimentos nacionalistas árabes palestinos, né, que se opunham ao domínio imperialista e que assustavam, claro, o governo britânico. E muito em função desse espanto, né, desse medo que o governo britânico tinha, desses movimentos de libertação nacional por parte dos palestinos, por parte do povo árabe em todo o Oriente Médio, o governo britânico lançou em 1917 a chamada Declaração Balfour, que foi redigida pelo ministro das Relações Exteriores, o Arthur Balfour, e por vários dirigentes sionistas, e que alentava a formação de um lar nacional judeu na Palestina, que seria dócil, né, aos interesses britânicos. Então aí começa toda essa ênfase, né, nesse projeto de construção de um Estado artificial de Israel dentro do território histórico da Palestina. Para vocês terem uma ideia, em 1917, nos 26 mil quilômetros quadrados da Palestina conviviam cerca de 1 milhão de palestinos e 100 mil judeus. Naquele momento, né, entre 1917 e 1921, os britânicos fizeram uma primeira divisão do território, deixando 80% para os árabes e 20% para os judeus. E com isso, começou a se alentar o movimento sionista, que, claro, se preparou para concretizar o roubo histórico do território palestino, que seria levado adiante nas décadas seguintes, né? Os britânicos, que controlavam grande parte do Oriente Médio desde a Primeira Guerra Mundial, tentaram ocupar a Palestina na década de 30, né, usurpando as terras, ajudando a construir os assentamentos judeus, que são chamados, né, os kibbutz. E na prática, esses kibbutz, que foram construídos também com a ajuda britânica, eram nada mais, nada menos que campos militares sionistas que impossibilitavam a comunicação entre as cidades palestinas. Eles ficavam nos interstícios das cidades palestinas justamente para interferir essa atuação comum, né, dos árabes. E isso foi uma das razões da chamada Revolta Árabe. O que foi a Revolta Árabe? Uma grande greve geral de 6 meses, no ano de 1936, que unificou vários trabalhadores judeus com os trabalhadores árabes contra tanto o Império Britânico, né, que ajudava
os sionistas a construírem os seus kibbutz, os seus assentamentos, quanto aos ataques militares que eram feitos permanentemente para tentar calar esse movimento de libertação nacional. É claro que envolvia muitos operários, né, teve essa greve geral, foi uma paralisação da economia fortíssima, que afetou os superlucros, né, que a Inglaterra extraía da ocupação colonial da Palestina. E essas lutas operárias assustaram enormemente o governo britânico, que, como resposta, foi obrigado a esfriar temporariamente as ambições dos sionistas, né, foi obrigado a paralisar temporariamente essa ambição de avançar aceleradamente sobre o território da Palestina. Isso fez com que os israelenses, né, as milícias sionistas de Israel, que são organizadas na chamada Haganah, fizessem incursões armadas contra os palestinos, né, destruindo várias aldeias por conta própria, já que não podiam contar 100% com o impulso da Inglaterra nesse momento, mas podiam contar com as armas que tinham recebido, com as munições que tinham recebido do governo britânico, operaram esse primeiro massacre do povo palestino como resposta à grande greve geral de 1936. Pouco depois se inicia a Segunda Guerra Mundial e todos os horrores do Holocausto, né, em que mais de 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração nazistas, além de comunistas, de homossexuais, de muitos outros povos oprimidos, como é o caso dos ciganos, todos eles vítimas desse massacre por parte do hitlerismo, né, na Alemanha. E essa situação, que expôs todas as brutalidades do nazismo, foi usada como argumento central para justificar o estabelecimento do Estado de Israel. Longe de proteger, né, o povo judeu que havia sido massacrado pelo Hitler, os objetivos reais da criação do Estado de Israel, nessa área geopoliticamente estratégica como o Oriente Médio, eram, por um lado, que as potências queriam transformar o Estado de Israel num Estado policial, que vigiasse de perto os países árabes e que colocasse um freio nos movimentos nacionalistas cada vez mais radicais, né, e cada vez mais inspirados pelo movimento operário, pelos métodos operários do povo árabe no Oriente Médio. Isso é um primeiro objetivo. Por outro lado, o objetivo era desarabizar a Palestina, né? Tirar esse barril de pólvora que era a unidade do povo palestino, dos trabalhadores palestinos, com os trabalhadores judeus e a relação que eles tinham com todo o Oriente Médio, né? Claro, tem uma relação direta pela própria etnia. E isso significava, esses dois objetivos, que Israel deveria se consolidar como uma espécie de barreira cultural entre o mundo ocidental e o mundo árabe, né, que era considerado um mundo selvagem, né, pelos europeus, pelos imperialistas europeus. Então aqui eu quero que vocês vão vendo como historicamente foi se construindo a situação que resultou na edificação desse Estado artificial, terrorista, colonialista de Israel. Muito em função do impulso e dos objetivos antirrevolucionários que o imperialismo europeu e ocidental tinha no Oriente Médio, o medo que eles tinham dos processos revolucionários de libertação nacional. Então, se utilizando, qual que é a conclusão também que a gente pode tirar desse momento? Se utilizando do horror que foi gerado pela política de extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, os estados imperialistas que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial quiseram gerar uma situação em que o oprimido se tornava opressor. E o que fazer com os palestinos que viviam no território que seria o Estado de Israel? A resposta que o imperialismo e a burguesia sionista deu foi expulsar. O Estado sionista se formou em base à ocupação colonial, dando início a toda essa escalada de expulsão, exílio e repressão dos palestinos. E desse modo o imperialismo resolveu a questão judaica, né, a sua própria maneira, né, de minoria oprimida, transformou os judeus, né, que especialmente estão concentrados em Israel, numa maioria opressora na Palestina, que é responsável pela expropriação das terras, de dezenas de milhares de presos políticos, de milhões de palestinos exiliados e de, claro, incontáveis mortos em todo esse processo. De minoria oprimida se passa a maioria opressora na Palestina. Essa era a estratégia do imperialismo. Tanto é assim que vários intelectuais de origem judaica se opõem e criticam
duramente toda essa construção histórica do que foi o Estado de Israel. Por exemplo, o Ilan Pappé, que é um intelectual crítico da história oficial israelense, é um grande lutador pelos direitos dos palestinos, ele afirma, numa pesquisa muito bem documentada, que o que ocorreu em todas essas décadas foi um processo de limpeza étnica, porque se expulsou o maior número de árabes desde o início, né, e se transformou 80% dos palestinos que viviam em Israel em refugiados. O Papé tem um livro sobre isso, muito ilustrativo, que se chama Limpeza Étnica da Palestina, que vale muito a pena ler. Né? Esse autor também denuncia que entre 1947 e 1949, mais de 500 aldeias palestinas foram varridas do mapa, entre elas a famosa aldeia de Der Yassin, né, cujo massacre ficou gravado na história pela brutalidade da execução, que inclusive foi registrada nos documentos oficiais do governo britânico. Nesse momento, nessa aldeia de Der Yassin, as milícias sionistas da Haganah assassinaram a sangue frio 250 crianças, mulheres e homens que foram colocados, né, em paredões de fuzilamento, que foram fotografados antes de serem assassinados selvagemente e foram divulgados em outras aldeias para poder expulsar os palestinos que, por simples horror e medo, já fugiam, né, da sua terra natal, dos seus locais de origem, antes mesmo das milícias da Haganah chegarem para operar os seus massacres. Então, essa política de expulsão sistemática constitui o que o Ilan Pappé definiu como genocídio incremental, como parte dessa limpeza étnica, né, essa categoria que ele usa em relação ao conflito. Tem outro autor, também muito importante, que é o Norman Finkelstein, que é um historiador de origem judaica, que critica a visão de que Israel seria a única democracia, né, no Oriente Médio, uma espécie de oásis de civilização no meio da barbárie árabe muçulmana, né, essa visão construída pela violência do imperialismo norte-americano nas últimas décadas, em especial a partir do momento em que se deu as invasões no Iraque e no Afeganistão e toda a derrota norte-americana durante essas invasões. O Finkelstein também considera o Estado de Israel como um Estado colonialista, né, que estabelece uma falsa identificação entre o combate ao sionismo e o antissemitismo, que era o que eu estava explicando agora há pouco, manipulando a memória do Holocausto para defender a sua injustificável política terrorista contra os palestinos. Então é importante também a gente ver como essa intelectualidade judaica crítica, ela se engaja internacionalmente, não só elaborando teoricamente sobre o conflito, mas também defendendo concretamente os direitos do povo palestino, para a gente ver a dimensão e a profundidade desse tema e desmistificar toda essa campanha de muito baixo calão que é levada adiante pela grande imprensa, pelos meios de comunicação ligados ao imperialismo ocidental e, claro, ligados ao sionismo. Bom, aqui avançando e arredondando essa ideia, né, do histórico da formação do Estado de Israel, depois de todo esse processo, né, de extermínio, de assassinato, de exílio forçado, de expulsão e da destruição, né, da própria identidade do território histórico da Palestina, o Estado de Israel foi criado em 1948 como uma política, né, colonialista dos sionistas mediante o roubo desse território histórico, fruto dos planos das potências imperialistas para controlar o Oriente Médio. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? Esse plano foi orquestrado, né, pela ONU, claro, com participação dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, das potências europeias, e também, como a gente vai ver adiante, da União Soviética stalinista. Nunca recebeu o endosso dos palestinos, né, a criação do Estado de Israel. Ele foi apresentado como projeto no final de 1947, e nesse projeto já se concedia 56% do território da Palestina a Israel, enquanto a população judaica era inferior a 30%. Né? A maioria árabe foi forçada a reduzir o seu espaço em mais da metade, né, do seu território, e com isso o mapa do Oriente Médio mudou muito, né, com o contínuo crescimento de Israel em detrimento do território histórico da Palestina. Eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês essa diminuição do território da Palestina em função do aumento artificial, né, do território de Israel, como uma coisa desaparece em função do crescimento da outra. E isso aconteceu sistematicamente, né, com a primeira guerra que Israel teve com os árabes, que aconteceu entre 1948 e 1949,
se passou daqueles 56%, né, que eu estava falando, do território da Palestina, para 78% o território ocupado pelos israelenses. Né? Isso teve que provocar o deslocamento de quase 1 milhão de palestinos, né, que deixaram as suas terras originárias para serem incorporadas pelo novo Estado que surgia. Isso se desenvolveu nas décadas seguintes, né? Em 1967, depois de outra vitória esmagadora de Israel sobre os países árabes na Guerra dos 6 Dias, os sionistas anexaram 45 mil quilômetros da Jordânia, além de vários territórios da Síria e do Egito. Depois, em 1973, ao buscar consolidar esses ganhos de 1967 por meio dos muros, ou muros de proteção, né, que defendiam, né, o que seria o novo território de Israel contra os seus vizinhos árabes, Israel acabou provocando uma nova guerra, né, a guerra do Yom Kippur, que terminou por vencer, né, os israelenses venceram essa guerra também, e anexaram mais territórios como resultado. Essa expansão se deu em regra por meios violentos, né, como eu estou explicando aqui, mas a guerra não foi a única forma de expansão e de anexação de territórios. Né? A partir de 1967, a própria Guerra dos 6 Dias, que eu estava mencionando, os sionistas começaram a ocupar e colonizar as terras do território palestino com a formação de novos assentamentos. Isso aqui a gente chama de colonialismo de colonos, né? Essa expansão dos assentamentos sionistas através do deslocamento de israelenses para a ocupação das terras, que já eram muito diminutas do povo palestino. Isso começou com algumas dezenas, algumas dezenas de assentamentos, né, de colonos judeus. Hoje são verdadeiras cidades, são mais de 140 assentamentos no total, se a gente for contar, especialmente a área da Cisjordânia, e eles foram construídos, olha só, para vocês verem, em lugares mais altos, né, em elevações em formato circular, para que os judeus, né, os sionistas, pudessem se defender contra os palestinos e que também pudessem atacar os palestinos, os habitantes locais daqueles lugares que eles ocuparam. E eles até criaram túneis, criaram rodovias, estradas especiais que vão ligando esses assentamentos judaicos uns aos outros e, claro, atravessando todos os caminhos que ligariam os palestinos, né, o povo árabe, entre si. Hoje existem mais de 500 mil de colonos, né, fora do território que já é apropriado por Israel. E isso dá essa dimensão do que eu estava dizendo do colonialismo de colonos, né, a expansão do território de Israel através dos assentamentos, da expansão dos assentamentos ilegais, que já foram denunciados, inclusive, por organismos oficiais, como assentamentos ilegais, né, dos colonos dentro dos territórios da Palestina. E é claro que tudo isso que eu estou contando agora, tanto as guerras quanto essa expansão dos assentamentos, teria sido impossível sem a colaboração ativa da Europa, dos Estados Unidos e também da União Soviética, stalinista, né, naquele momento, que apoiou o Estado de Israel desde o início. E, acima de tudo, aqui para dar o nome aos bois e para dar a responsabilidade a quem mais pertence a essa responsabilidade, ao principal aliado econômico, político e militar de Israel, que é os Estados Unidos. Todos os anos, como vocês devem saber, como parte do orçamento nacional dos Estados Unidos, é discutida uma porcentagem para ajudar Israel financeiramente, para ajudar Israel militarmente. E a resultante disso foi a migração forçada, né, de palestinos para 2 territórios separados e desconectados entre eles, para fugir dessa opressão patrocinada, né, pelos Estados Unidos, que são os territórios de Gaza e da Cisjordânia, né, onde os palestinos vivem nessa situação terrível de superlotação. Que também, no caso de Gaza, significa um cercamento por mar, terra e ar, e também, no caso da Jordânia e da Síria, significou o exílio, né, de muitos palestinos que tiveram que sair, inclusive da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Então, para arredondar essa ideia mais do contexto histórico, e pensar o que foi, né, o surgimento de Israel, o surgimento de Israel se deu a 14 de maio de 1948, se esse dia é concebido como o dia da independência de Israel, o dia seguinte, né, o dia 15 de maio de 1948, é conhecido pelos palestinos justamente como a Nakba, né, a catástrofe que eu estava mencionando no início desse programa. Nesse mesmo dia, né, no dia 15 de maio de 48,
a resistência palestina começou, né? Foi o seu ponto zero. E a gente poderia dizer que os seus dois principais símbolos dessa resistência palestina são a chave e a pedra. As famílias palestinas passam as chaves das suas antigas casas através das gerações, de geração em geração, porque eles acreditam que com a luta eles vão poder recuperar das mãos dos israelenses essas casas, os seus domicílios históricos em algum momento. Então essa é uma primeira simbologia, né? A questão das chaves que as famílias vão entregando para os seus descendentes. E o segundo símbolo são as pedras, né? Esse símbolo talvez seja mais conhecido porque ele é o marco das revoltas populares conhecidas como intifadas. Né? A primeira intifada, em 1987, revitalizou aquele esvaziado movimento nacional palestino contra a ocupação israelense. E a segunda intifada, no ano 2000, foi uma rejeição aberta aos acordos de Oslo, que tinham sido assinados, né, pelo ministro israelense, o Yitzhak Rabin, pelo ministro palestino, né, o principal líder, o Yasser Arafat, e pelo presidente dos Estados Unidos naquele momento, que era o Bill Clinton. Esses acordos de Oslo aconteceram em 1993 e desde então foram repudiados pelo povo palestino, e no ano 2000 houve essa segunda intifada. Essas intifadas eram levadas adiante, né, eram protagonizadas com paus e pedras, né, em especial. As pedras se tornaram um símbolo da intifada, que aliás é o nome, né, da própria pedra, né, no idioma. Então, nesse acordo que eu estava mencionando agora, nos acordos de Oslo, as potências tinham se comprometido a retirar as tropas israelenses do território palestino, né, algo que nunca aconteceu. Isso fez com que, né, os palestinos se revoltassem contra essa demagogia, né, das potências e da própria ONU. E fez também com que os palestinos perdessem a confiança nas lideranças tradicionais da resistência, como é o caso da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que era do Yasser Arafat, porque eles concordaram, né, com o imperialismo sem oferecer nenhuma solução real. A autoridade palestina, né, que agora dirige a Cisjordânia, não tem nenhum tipo de prestígio, né, odiada pelos palestinos, e o próprio Hamas, que é essa milícia fundamentalista vinculada à ala xiita do Islã político, já perdeu muito do seu prestígio entre a juventude palestina, que busca hoje saídas distintas a esse projeto reacionário do Estado teocrático burguês, que, como eu estava dizendo no início, é muito semelhante, por exemplo, ao que a gente vê no Irã. E essa é uma prova para a gente ver como as direções burguesas árabes também levaram a resistência palestina a um beco sem saída, porque elas não possuem nenhuma estratégia anticapitalista que é fundamental se a gente quiser reconhecer uma via de escape, né, para poder combater o imperialismo e resolver o tema da Palestina. Então, a intifada, né, tanto a de 1987 quanto a de 2000, a grande marcha do retorno, né, em 2018, as grandes greves durante a pandemia do coronavírus agora em 2021, que unificaram trabalhadores da faixa de Gaza e da Cisjordânia contra a violência israelense, para pelo menos dar alguns marcos nessas últimas décadas do que foi a resistência palestina. Todos esses períodos mostraram essas distintas formas de luta, de combate do povo palestino, que tem a resistência como uma característica constante, né, da sua história contemporânea em face dessa permanente perseguição israelense. E é assim que a gente chega na situação atual, né? E aqui é necessário a gente entrar nessa terceira fase da nossa primeira aula, que é a discussão sobre a concepção dos marxistas no problema da Palestina e como isso se vincula à questão judaica. Então, é importante dizer que o marxismo nunca se colocou por fora desse tipo de problema, sempre pensou os problemas sociais na sua integralidade, né? Longe de qualquer preconceito ao marxismo como um suposto reducionismo economicista. O marxismo tem uma longa história de explicação das maneiras pelas quais a luta de classes se expressa das formas mais intrincadas possíveis e também nos problemas de opressão nacional e religiosa. Ou seja, ao contrário do senso comum que vê apenas de uma forma idealista os problemas da opressão nacional e religiosa, o marxismo tem os recursos teóricos
para explicar de forma convincente, de forma abrangente, quais são as raízes materiais desses problemas de opressão nacional e religiosa, como nenhuma outra teoria consegue fazer. E também nesse tema que ocupa, né, a nossa mente, a nossa aula hoje, o marxismo tem muita preponderância para poder descobrir essas raízes materiais. E, em primeiro lugar, o próprio Marx. Né? Não havia uma questão palestina a meados do século XIX, quando o Marx começou a desenvolver toda a sua teoria revolucionária. Pelo menos não havia uma questão palestina tal como a gente conhece hoje, mas havia uma questão judaica a ser tratada. E não foi por acaso que o jovem Marx desenvolveu a sua transição ideológica da crítica da esquerda hegeliana para o comunismo, começando com a sua intervenção no debate sobre a questão judaica, justamente na Prússia, né, em contraposição ao Bruno Bauer, um filósofo hegeliano de esquerda que era uma grande autoridade nos debates de então. Em uma intervenção nesse debate, no ano de 1843, o Bruno Bauer argumentou que a solução para a emancipação judaica era que a comunidade judaica abandonasse a sua religião e o seu particularismo em relação a todo o resto da sociedade, já que, na cabeça dele, a emancipação política pressuporia necessariamente um Estado secular. E na sua polêmica com o Bauer, o Marx argumentou, ou contra-argumentou nesse caso, que o secularismo do Estado não era idêntico ao extermínio forçado da religião na esfera privada, como ficou demonstrado, por exemplo, em países contemporâneos, naquele momento, os Estados Unidos, onde todos os tipos de seitas religiosas floresciam diante de um Estado que não professava oficialmente nenhuma religião. O Marx pensava, né, que a religião tinha raízes materiais profundas, não era uma ideia que se dissolveria no ar com a mera oposição de argumentos esclarecidos e a criação de um Estado secular. Marx achava que isso deveria ser tratado de maneira muito mais profunda, né? Contra o Bauer, Marx defendeu a necessidade de direitos políticos para os judeus, sem que isso implicasse necessariamente o abandono da sua religião, porque, de qualquer forma, a emancipação política para o Marx não era o último estágio da emancipação humana. A única maneira de superar, né, de maneira não artificial, a necessidade das fantasias religiosas para o Marx era acabar com a sua base material, né, com a miséria social promovida pela exploração do trabalho, por qual era necessário um tipo mais elevado de emancipação, a emancipação social, né, aquilo que o Marx desenvolveria como a emancipação vinda da Revolução Socialista. Alguns anos depois, inclusive, o Marx vai desenvolver amplamente a sua visão da emancipação social no sentido do comunismo. Isso deixava claro, né, como o marxismo tinha como teoria essa capacidade de ganhar muito terreno, e de fato ganhou muito terreno entre os judeus, com essa ideia da combinação entre a libertação da opressão religiosa e seminacional, com a libertação da sociedade como um todo por meio do comunismo, através da Revolução Proletária. Então, esses debates do Marx, para a gente poder pensar a questão judaica, são fundamentais, desde da obra de 1843, né, que ele desenvolveu, que se chama A Questão Judaica, até alguns artigos posteriores, na década de 40, que tratavam, né, desse tema. Então é muito importante a gente resgatar essa ideia do Marx, de como se dialoga com o problema de raízes materiais profundas de maneira não artificial, e como se daria a possível superação das fantasias religiosas através da emancipação social, através da superação do modo de produção capitalista. E essa concepção foi seguida nas suas bases mais gerais por muitos marxistas clássicos do século XX, entre eles os principais, o Lenin, o Trotsky e a Rosa Luxemburgo, que compartilhavam com Marx essa rejeição da ideia de que os judeus compunham uma nação no sentido de uma comunidade territorial e linguística, e sim comungavam dos mesmos espaços territoriais e linguísticos dos povos aos quais eles já pertenciam. E esses revolucionários marxistas defendiam muito profundamente, né, essa harmonia dos trabalhadores árabes e judeus, nesse caso também, todos os trabalhadores oprimidos, nesse caso a integração dos judeus à classe operária, aos partidos operários e socialistas de cada um desses países, em oposição ao sionismo, né, que era um movimento marginal dentro das tradições, né, do judaísmo naquele momento, e que não tinham tanto peso como os próprios partidos operários tinham entre a
a comunidade judaica, por exemplo, em países como a Rússia. E aqui vale enfocar, já que eu mencionei tanto o Lenin, a Rosa Luxemburgo e o Trotsky, os escritos do Trotsky e dos trotskistas, porque eles puderam ver, né, o ascenso do nazismo e do stalinismo, e pensar a questão judaico-palestina nesse mesmo contexto, né, um contexto que nem o Marx, nem o Engels, nem o Lenin, nem a Rosa Luxemburgo puderam ver. E aqui dá para dizer que, apesar da questão judaica não ter constituído um centro, né, no corpus de elaboração do Trotsky, em muitos momentos ele tratou do tema dos judeus e crescentemente do tema dos árabes na Palestina, especialmente no momento em que passaram a se cristalizar os fenômenos de burocratização stalinista na União Soviética e do próprio nazismo na Alemanha. No início da vida política consciente do Trotsky, né, através do marxismo, a atitude do Trotsky em relação à questão judaica era a da maioria dos revolucionários judeus que eram assimilados na Rússia por volta ali do ano de 1900. Naquela época, isso o Trotsky até escreve numa das suas entrevistas, ele dizia que a visão predominante era de que a transformação, né, mundial do capitalismo para o socialismo, que seria possível num futuro não muito distante, poderia eliminar na Rússia, em outros países também da diáspora judaica, todas as barreiras sociais que segregavam os judeus dos não-judeus. E nos anos seguintes, né, em algumas ocasiões, o Trotsky teve de se envolver diretamente em temas que respondiam à questão judaica. Por exemplo, durante a Revolução Russa de 1905, em que o governo czarista buscava a todo custo separar os trabalhadores judeus dos não-judeus. No caso Bailes, em 1913, né, quando um trabalhador judeu foi acusado de assassinato em Kiev, ou também durante os tumultos antissemitas na Romênia, logo ali no início da Guerra dos Balcãs. E o Trotsky ele se envolveu, né, pessoalmente com muitos desses episódios. E claro, como comandante do Exército Vermelho, depois do triunfo da Revolução Russa, o Trotsky, enquanto ele dirigia a luta contra os 14 exércitos imperialistas, foi ativo em atacar todo tipo de atentado aos judeus, né, os chamados pogroms, durante a Guerra Civil, e sempre se opôs, né, aos remanescentes desse antigo antissemitismo russo que deixavam vestígios na União Soviética a partir da burocratização stalinista. Isso se desenvolveu depois, né? E por esse motivo, claro, ele ficou estupefato em 1926, quando ele tomou conhecimento dos primeiros sinais de que a sua própria origem judaica estava sendo levada em consideração nas lutas internas orquestradas pela burocracia stalinista contra ele. Parte dos procedimentos utilizados pelo Stalin para derrotar a oposição de esquerda unificada, né, a oposição de esquerda em 1926, em que o Zinoviev e o Kamenev, que lá em 1924 tinham participado com o Stalin da perseguição ao Trotsky, e depois deram toda a razão ao Trotsky, né, se unificaram com ele. Então, como eu dizia, um dos principais procedimentos que o Stalin usava contra a oposição unificada em 1926 era tornar visível o fato de que as suas principais figuras eram judeus. Para vocês terem uma ideia do absurdo que é o stalinismo. Numa carta, inclusive, ao Bukharin, que é datada de 4 de março de 1926, o Trotsky protestou contra o antissemitismo na campanha de calúnias, né, do Stalin. Ele diz, aqui eu estou citando esse trechinho da carta do Trotsky, que ele pergunta o seguinte: é verdade ou seria possível que em nosso partido, em Moscou, nas células dos trabalhadores, a agitação antissemita esteja sendo realizada de maneira impune? Essa maneira drástica, né, do Trotsky colocar a questão no meio dessas perseguições. E mais adiante, se a gente for passar alguns anos, depois dos levantes de agosto de 1929 na Palestina, especialmente depois que o fascismo se estabeleceu na Alemanha, uma nova onda de imigração para a Palestina, o Trotsky foi confrontado com essas novas dimensões da questão judaica e com várias propostas, né, para sua solução, dentre as quais algumas delas, impulsionadas pelo imperialismo, se organizavam no sionismo. E o Trotsky deu opiniões, deu entrevistas sobre esse tema, por exemplo, a entrevista de fevereiro de 1934 a um jornal socialista norte-americano chamado The Class Struggle, que foi o Trotsky, né, tinha sido perguntado nesse momento se o antissemitismo do nazismo deveria forçar os comunistas a adotar uma abordagem diferente em relação à questão judaica. E a resposta do Trotsky foi categórica. Ele disse que tanto o Estado fascista na Alemanha
quanto à luta dos árabes, quanto à luta que se dava, né, entre árabes e judeus, mostravam claramente o princípio de que a questão judaica não poderia ser resolvida dentro das estruturas do capitalismo. E aqui eu vou citar essa passagem da entrevista que é muito interessante para a gente. O Trotsky diz o seguinte: eu não sei se os judeus conseguirão se reconstruir como nação. Entretanto, não há dúvida de que as condições materiais para a existência dos judeus como uma nação independente só podem ser alcançadas por meio da Revolução Proletária. Em nosso planeta, não existe sentido na ideia de que alguém tem mais direito à terra do que outro. O estabelecimento de uma base territorial para os judeus na Palestina ou em qualquer outro país só é concebível com a migração de grandes massas de pessoas. Somente um socialismo triunfante pode realizar essa tarefa. Aqui fecho aspas ao Trotsky. Mostra como ele via também os processos de migração numa futura sociedade socialista como processos consensuados, não como processos forçados. Seriam processos de transferência artística e cultural feitos mediante a própria vontade das famílias, das populações que quiserem migrar, e não porque eram forçadas a partir de bombardeios, de violências, de exílios, de expulsões, como é o caso que a gente vê hoje com a política colonialista do Estado de Israel. E depois da chegada do Trotsky ao México, em janeiro de 1937, ele também fez várias declarações sobre o sionismo, a questão, né, da Palestina, né, e também a questão judaica, em meio aos preparativos das potências para a Segunda Guerra Mundial. Numa entrevista também que ele dá com vários correspondentes da imprensa judaica, o Trotsky diz o seguinte, é quase como um complemento dessa entrevista anterior de 1934 que ele dá, mas aí incluindo muito mais o elemento da Palestina. Trotsky diz o seguinte, eu vou abrir aspas para ele. O conflito entre judeus e árabes na Palestina está assumindo um caráter cada vez mais trágico e ameaçador. Não acredito de forma alguma que a questão judaica possa ser resolvida dentro da estrutura da podridão do capitalismo e sob o controle do imperialismo britânico, né? Fecho aspas. Em julho de 1940, também um mês antes do Trotsky ser assassinado, ele se opôs mais uma vez à tentativa de solução da questão judaica por meio da estratégia sionista de ocupação da Palestina, né, à luz dessa crescente tensão entre o governo britânico e os sionistas. O Trotsky, nessa oportunidade, diz o seguinte, abro aspas, a tentativa de resolver a questão judaica por meio da migração de judeus para a Palestina deve ser vista por aquilo que é, uma trágica zombaria do povo judeu. O governo britânico, interessado em conquistar a simpatia dos árabes, que são mais numerosos que os judeus, alterou drasticamente a sua política em relação aos judeus. E, na verdade, renegou a sua promessa de ajudá-los a encontrar o seu lar próprio em um país estrangeiro. Futuros desenvolvimentos militares podem transformar a Palestina em uma armadilha sangrenta para centenas de milhares de judeus. Nunca ficou tão claro como hoje que a salvação do povo judeu está inseparavelmente ligada à derrubada do sistema capitalista. Fecho aspas, aqui é o Trotsky. Então, o Trotsky dava muito peso, aqui fica categoricamente marcado como para ele a migração para a Palestina não só não era uma solução, mas sim uma armadilha para o povo judeu, que seria separado depois desses longos séculos de convivência harmônica e pacífica com os árabes, seriam separados dos trabalhadores árabes e usados como ariete, né, como bucha de canhão para os enfrentamentos que o imperialismo queria fazer para controlar os movimentos revolucionários de libertação nacional em todo o Oriente Médio. Essa questão clara que o Trotsky colocava de combate ao imperialismo estava ligado a reunificar as fileiras árabes e judias dentro da classe trabalhadora. Isso é importante porque o tema da Palestina estava não só intrinsecamente ligado ao combate ao imperialismo, mas também ao stalinismo, né, dos dois pontos de vista, né, já que o Stalin, que seria um dos primeiros apoiadores da fundação do Estado sionista de Israel, antes mesmo que os Estados Unidos, usaria também os preconceitos antissemitas na Rússia para suas campanhas políticas, como eu tinha dito agora há pouco. Né? Em 1926, o Trotsky tinha denunciado isso já, né, as campanhas políticas antissemitas que o Stalin fazia para atingir o Trotsky, que tinha origem judaica, mas também que continuaram e se aprofundaram, né, na década de 30, em especial durante os famigerados processos de Moscou. Vou entrar um pouco nisso agora para
dizer que durante o auge do terror stalinista, em 1937, o Trotsky escreveu um ensaio que naquele momento não se tornou público, que estava chamado O Termidor e o Antissemitismo. Né? Nesse ensaio, o Trotsky aponta que a burocracia, que era a força social mais regressiva e reacionária daquele então, se aproveitaria dos piores preconceitos, inclusive do antissemitismo, para poder se impor contra os seus inimigos, no momento em que os expurgos dos processos de Moscou estavam em curso. E nessa busca por bodes expiatórios, o extermínio de toda a vanguarda bolchevique antes da Segunda Guerra Mundial, para impedir processos de revolução política que poderiam se dar como fruto da guerra, a burocracia stalinista seguiu o caminho daquelas velhas forças de espionagem e repressão da monarquia czarista, sem nenhuma diferença substancial nos ataques e nas calúnias aos judeus. Né? Para vocês terem uma ideia, naqueles falsos julgamentos, nas farsas jurídicas dos processos de Moscou, quando a vítima era judia, ela tinha o seu nome destacado para incitar o ódio antissemita. E por causa disso, o Trotsky diz, abro aspas a ele, não há um único exemplo na história em que a reação que se segue a um levante revolucionário não seja acompanhada pelas mais desenfreadas paixões chauvinistas, entre elas o antissemitismo. Fecho aspas. Esses são algumas definições que o Trotsky dá nesse ensaio muito interessante, chama O Termidor e o Antissemitismo. Né? Um golpe categórico ao stalinismo que também agredia e caluniava o povo judeu como parte das suas campanhas políticas. Como eu estava dizendo, esse ensaio não foi publicado durante a vida do Trotsky, talvez para evitar uma ofensiva triunfal da propaganda nazista naquele momento, sobre a qual Trotsky também tinha feito previsões bastante cirúrgicas, né? Ele que, muito melhor que qualquer outro escritor e muito mais cedo, né, que qualquer outro teórico socialista, enxergou a natureza de classe e a capacidade destrutiva do fascismo do Hitler, né? Aqui eu já faço um outro convite para que todos leiam a compilação de textos do Trotsky, chamada A Luta contra o Fascismo na Alemanha. Né? Tem artigos magistrais sobre a compreensão desse fenômeno, que são insuperados desde então na tradição marxista. Bom, depois da chamada Noite dos Cristais, né, o Trotsky escreve uma carta comovente até aos membros do SWP norte-americano, no dia 22 de dezembro de 1938, em que ele diz o seguinte, né, como parte dessas previsões do que aconteceria com o povo judeu a partir do ascenso, né, do nazismo na Alemanha. Abro aspas então aqui ao Trotsky. Não é difícil imaginar o que aguarda os judeus já a partir da eclosão da próxima guerra mundial, né, da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem guerra, o desenvolvimento subsequente da reação mundial certamente envolverá o extermínio físico dos judeus. Fecho aspas. Essa é uma triste previsão do Trotsky que se comprovou na realidade entre 1939 e 1945, né, durante os expurgos e o holocausto nazista contra os judeus. Isso é claro que é fruto da podridão, né, da decadência histórica do capitalismo, que nunca poderia dar uma resposta a um problema tão profundo, tão enraizado como o da questão judaica, assim como não pode dar nenhuma resposta ao problema na Palestina, né? Então, a combinação da questão judaica com a questão palestina se segue na tradição do trotskismo. Então, já depois do assassinato do Trotsky por um sicário do Stalin em 1940, e também a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando as potências, junto ao stalinismo, preparam aquilo que os palestinos chamaram de Nakba, né, a fundação do Estado de Israel. É importante lembrar que os trotskistas seguiam publicando documentos sobre esse tema, e uma das declarações da Quarta Internacional, no final de 1947, os trotskistas criticam duramente o stalinismo por sustentar a partilha da Palestina junto aos Estados Unidos, sob pretexto de enfraquecer o poderio britânico e buscar tutelar esse enclave imperialista no Oriente Médio pela ONU. Né, nessa declaração, numa das conclusões dela, os trotskistas dizem o seguinte, eu vou abrir aspas aqui também para ler um trechinho dessa importante declaração da Quarta Internacional. O caráter criminoso do sionismo fica claro pelo fato de que, graças ao seu papel reacionário, os primeiros movimentos das massas árabes por uma Palestina unificada e independente são dirigidos contra a população judaica e não diretamente contra o imperialismo. Assim, os líderes ultra-reacionários do Comitê Árabe para a Palestina têm a oportunidade de melhorar a sua imagem
derramando sangue das infelizes vítimas judias da política sionista. A posição da Quarta Internacional sobre a questão palestina continua tão clara quanto no passado. Ela estará na vanguarda da luta contra a divisão por uma Palestina unificada e independente, e apela para a luta anticapitalista e antiimperialista, que são os motores essenciais da Revolução Árabe. Mas ele só poderá liderar essa luta com chance de sucesso se tomar uma posição inequívoca contra a divisão do país e a criação de um Estado judeu. Fecho aspas aqui a essa declaração da Quarta Internacional, do finalzinho de 1947, e no mesmo ano, ainda mais incisiva, é a declaração da Liga Comunista Revolucionária, a seção palestina da Quarta Internacional, que solta também uma posição contundente contra a partilha. E nela, os trotskistas palestinos analisam, né, como o imperialismo até então tinha empregado com sucesso o método de dividir para conquistar, usando a imigração sionista como fator de divisão, e que, a partir disso, tinha se criado uma tensão nacional que, em grande medida, dirigiu os judeus, ou dirigiu contra, né, os judeus, a raiva que foi provocada pelo imperialismo nas massas árabes da Palestina e do Oriente Médio. Mas esse método deixou de produzir os resultados desejados, porque, apesar da tensão nacional, diz a LCR, uma forte combativa classe trabalhadora árabe tinha se desenvolvido no país. E o fracasso da tentativa de forçar os habitantes da Palestina a um novo derramamento de sangue árabe e judeu, por meio dessas provocações, tinha feito com que os imperialistas tirassem as suas conclusões. Se os árabes e os judeus se recusavam a lutar entre si voluntariamente, então os imperialistas os obrigariam a fazer isso, colocando-os numa posição econômica e política de ocupação e enfrentamento direto. E esse era o conteúdo real da proposta de partilha. E é por isso que uma das conclusões taxativas da Liga Comunista Revolucionária na Palestina diz o seguinte, vou abrir aspas para eles: não vamos cair na armadilha da partilha da Palestina. A solução do problema judaico, como a solução dos problemas do país, não virá de cima, não virá da ONU ou de qualquer outra instituição imperialista. Nenhum terror, nenhuma pressão moral fará com que o imperialismo abandone os seus interesses vitais na região. Para resolver o problema judaico, para nos libertar do fardo do imperialismo, só há um único caminho: a luta de classes em comum com nossos irmãos árabes. Uma luta em que o elo inseparável seja a guerra anti-imperialista das massas oprimidas em todo o Oriente Árabe e em todo o mundo. Fecho aspas aqui para a declaração da LCR Palestina. Então eu queria dar pelo menos um panorama nessa primeira metade do século XX de todas as posições que o marxismo revolucionário na nossa época, que é o trotskismo, desenvolveu em relação à questão palestina e como a defesa do povo palestino junto ao povo trabalhador judeu tinha esse alvo concreto na política do imperialismo internacional. E hoje, claro, nós levamos essa tradição adiante para poder pensar aquelas questões programáticas que eu tinha colocado bem no início aqui do nosso programa, que dizem respeito, por exemplo, à defesa de uma Palestina operária e socialista, que se restaure o território histórico da Palestina, que permita o retorno do exílio de todas as famílias que foram expulsas do seu território, e que se baseiem na unificação dos trabalhadores palestinos, os trabalhadores de todo o Oriente Médio, junto com os trabalhadores judeus que romperam com o sionismo para poder enfrentar o capitalismo, o imperialismo e construir uma federação de repúblicas socialistas no Oriente Médio. Tudo isso a gente deriva da própria compreensão que o trotskismo, que o marxismo revolucionário desenvolveu durante todas essas décadas, desde aí, se a gente for pensar desde o Marx até hoje, para pensar nessa situação. Bom, gente, esse é um panorama sintético dos grandes debates do marxismo sobre a questão palestina, sobre a questão judaica. Claro, uma parte dela, não é possível esgotar toda a riqueza dos debates que o marxismo fez, todos os detalhes dessas discussões numa só aula. Então eu queria pelo menos dar um panorama sobre essas discussões para fundamentar o segmento aqui do nosso curso sobre a Palestina ontem e hoje, em um olhar marxista. Eu vou concluir essa aula, então, aqui nesse ponto. Já faço o chamado para a nossa próxima aula, que vai tratar sobre a segunda metade do século XX, tudo que se desenvolveu durante a Guerra Fria. Também já lembro todos aqueles que quiserem mandar suas perguntas ou comentários, que eu vou fazer uma seleção delas para poder iniciar a segunda aula respondendo essas perguntas, comentários e sugestões. E a gente segue então com o nosso curso aqui no campus virtual do Esquerda Diária. Obrigado, gente, por acompanhar. É muito importante esse tema. Espero que vocês consigam aí
interessar outras pessoas pelo tema, também compartilhar, curtir os nossos canais, como eu disse no início, o nosso canal do Ideias de Esquerda, onde a gente vai publicando os episódios do Espectro e programas e cursos especiais como esse que a gente está fazendo sobre a Palestina. Valeu, gente. Então, até a próxima aula.